Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, estudo 14, Escatologia, parte 6, a volta de Jesus em glória. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, como e quando se dará a volta de Jesus em glória? A seguir, o que será a Batalha do Armagedom? A Batalha do Armagedom. Referências bíblicas sobre a Batalha do Armagedom. O julgamento das nações. A ressurreição dos mártires da grande tribulação. Breve comparação das duas fases da vinda de Jesus. Considerações finais e quadro resumo do estudo. Item 1. Introdução. Muitos teólogos consideram que a volta de Jesus se dará em duas fases. A primeira fase será no arrebatamento da igreja e a segunda fase será no fim da grande tribulação, quando ele voltará em glória. Para iniciarmos o nosso estudo, faremos breves considerações a respeito dessas duas fases assim denominadas, a vinda de Jesus nas nuvens e a vinda de Jesus em glória. Letra A. A vinda de Jesus nas nuvens e o arrebatamento. A palavra grega utilizada pelo apóstolo Paulo para se referir ao arrebatamento da igreja é harpazo, que significa apanhar, arrebatar, tomar pela força. O rapto da igreja, do latim rapere, acontecerá de um modo repentino, em um piscar de olhos. Esse termo é encontrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A respeito de sua primeira vinda, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 27, que será como um relâmpago. O texto bíblico diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É importante considerar também o termo parousia, que significa vinda, que foi empregado para designar o momento em que Cristo aparecerá nos ares para encontrar-se com a sua igreja arrebatada. Essa palavra se encontra em Mateus capítulo 24, versículos 3 e 27. Parousia pode ser traduzido por presença, se referindo à presença de Cristo na ocasião de sua vinda. A importância teológica desse termo se dá por causa das palavras registradas em Mateus capítulo 24, versículo 3, que registra o momento no qual os discípulos perguntam a Jesus a respeito de sua vinda. Letra B. A volta de Jesus em glória. Tema do presente estudo: a volta de Jesus em glória se dará no final da grande tribulação. Será um evento visível aos olhos de todos os homens. Item 2. Como e quando se dará a volta de Jesus em glória? No decorrer da batalha do Armagedom, os exércitos do anticristo estarão a pouco de derrotar Israel. O cerco em volta de Jerusalém será intenso. Nesse momento acontecerá um grande milagre, pois no céu será visto um exército liderado por Jesus Cristo. Nesse momento, o único e poderoso Senhor do mundo será revelado. De acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, João relata a sua visão. O texto bíblico diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro.
Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, versículos 3 e 4, que ele porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e esse monte, por meio de um terremoto, se fenderá em dois. O texto bíblico diz assim: Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. No momento da volta triunfal de Jesus, os judeus estarão em grande aflição. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, está escrito que todo Israel, em um só momento, reconhecerá Jesus como Messias, a quem aguardavam, mas que por eles fora rejeitado. Reconhecerão e lamentarão os seus pecados. O texto bíblico diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. No slide anterior nós vimos em Zacarias capítulo 12, versículo 10, a parte final do versículo diz: Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O unigênito, porque é de Deus, o Filho único de Deus, e primogênito, porque foi o primeiro filho, o primogênito de Maria. Em João capítulo 13, versículo 16 nós lemos: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Lucas capítulo 2, versículo 7 nós lemos: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Observação: a profecia de Ezequiel 37, na visão do vale de ossos secos, diz que carne, nervos e peles nasceram sobre os ossos após a ordem do profeta. Essa parte da profecia pode ser entendida como a recuperação da vida nacional de Israel, que agora é um povo reconhecido e possui um Estado. A segunda parte da profecia, na qual o espírito de vida entra nos corpos, é simbolizada por este momento no qual Israel reconhecerá Jesus como Messias e então receberá vida espiritual, pois serão salvos em sua própria terra e em um só dia. O Senhor fará uma aliança com Israel e os judeus dirão a seu respeito: Bendito que vem em nome do Senhor. Item 3. O que será a Batalha do Armagedon? No decorrer da história da humanidade, os conflitos e as guerras estiveram presentes. A maioria deles teve dimensões regionais e alguns alcançaram dimensões globais, envolvendo nações de diversos continentes. Ainda hoje, nosso mundo é marcado por conflitos. Há, porém, um conflito conhecido, cujo acontecimento futuro está registrado na Bíblia. Esse conflito tem sido denominado como a Batalha do Armagedon. Na Bíblia encontramos informações não somente sobre a Batalha do Armagedon, mas de acontecimentos que a antecederão, como também aqueles que a sucederão. A Batalha do Armagedon não se trata de simbolismo bíblico. Será o acontecimento no qual o anticristo será derrotado e que marcará o final da grande tribulação.
Item 4. A Batalha do Armagedon. Como nós sabemos, depois que a aliança entre o Anticristo e Israel for quebrada, no final do período da tribulação, nos últimos 3 anos e meio, uma grande tribulação virá sobre o mundo. Dentre tantos acontecimentos já analisados no estudo sobre a grande tribulação, merece destaque o cerco que Israel sofrerá por parte do Anticristo e de seus exércitos. Haverá um momento no qual Israel estará a sucumbir neste cerco. Então o Senhor Jesus virá em glória com seus exércitos, a fim de livrar Israel da destruição que se aproxima. Como sabemos, a Batalha do Armagedon acontecerá nos últimos dias da grande tribulação, quando as nações se reunirão para pelejar contra o Deus Todo-Poderoso no Vale do Armagedon. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 14 a 16, está escrito sobre a reunião desses exércitos. O texto bíblico diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Os exércitos das nações se reunirão na planície de Esdraelon, ao redor da colina chamada Megido, que fica ao norte de Israel, a cerca de 32 quilômetros a sudeste de Haifa, sendo comandados pelo Anticristo. No momento em que ele e seus exércitos atacarem Jerusalém, o Senhor Jesus virá em socorro dos judeus. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 21, vemos sobre esse acontecimento. O texto bíblico diz assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Enquanto o Anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo definitivamente, o dragão temporariamente foi preso no abismo. O texto bíblico de Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Observação 1. Megido é uma planície que serviu de palco para grandes guerras no passado de Israel. Nesse local muito sangue foi derramado. O livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 27, relata a morte do rei Acasias. 2 Reis, capítulo 23, versículo 29 e 30, relata a morte do rei de Judá, Josias, que foi morto pelo faraó Neco. Nesse local aconteceu a Batalha dos Reis Cananeus contra Israel, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 19. Observação 2. A palavra Armagedon vem do hebraico Ar-Megido e tem o significado de Monte Megido. Observação 3. O Senhor Jesus descerá dos céus e a igreja virá com ele em glória. Ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que se dividirá ao meio. O Anticristo e o falso profeta serão derrotados e lançados no lago de fogo.
O dragão, que é o diabo e Satanás, será preso por 1000 anos no abismo. Os exércitos do anticristo serão derrotados. Os abutres do céu se ajuntarão para comer as suas carnes, o que ajudará na limpeza do meio ambiente. De acordo com Ezequiel, capítulo 39, versículos 12 a 16, Israel trabalhará para limpar a sua terra e sepultar os mortos, um trabalho que levará 7 meses. Item 5. Referências sobre a Batalha do Armagedon. Nós temos referências no livro de Daniel, no capítulo 11, em Joel, capítulo 3, Zacarias, capítulo 14, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24 e Apocalipse, capítulo 16. As referências estão à direita. Item 6. O julgamento das nações. Depois de lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, prender Satanás no abismo e derrotar os exércitos da besta, Jesus, antes de instaurar o seu reino milenar na terra, realizará o julgamento das nações. Esse julgamento não deve ser confundido com o grande trono branco de Deus, também conhecido como juízo final. De acordo com Joel capítulo 3, versículo 12, Jesus se assentará no vale de Josafá. Nesse tribunal todas as nações estarão reunidas perante o Senhor. De acordo com os ensinos da parábola do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, as ovelhas são as nações que de alguma forma ajudaram Israel. Nesse contexto, Israel é considerado os irmãos pequeninos e os bodes serão as nações que se opuseram a Israel. O texto bíblico diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O termo todas as nações, encontrado em Mateus capítulo 25, versículo 32, pode se referir, de acordo com alguns estudiosos, a pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que estarão vivas após a batalha do Armagedon.
Nesse contexto, o termo nações não estaria se referindo necessariamente a repúblicas, países ou estados, mas às pessoas de todos os povos existentes no momento da vinda do Senhor Jesus em glória. Há teólogos que entendem que o julgamento de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, tem o objetivo de selecionar as nações que ingressarão no milênio. Em Mateus 25, 34, Jesus disse que eles entrarão no reino. O texto bíblico diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Provavelmente muitos que receberam a marca da besta não morrerão durante a grande tribulação e deverão se apresentar a esse julgamento. Eles não creram no Evangelho, não se arrependeram de seus pecados e possivelmente trataram Israel com hostilidade. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que assim procederam serão colocadas à esquerda, sendo separadas como os cabritos são separados das ovelhas, de acordo com a parábola lida anteriormente. A base do julgamento será o modo pelo qual cada nação tratou Israel. Bênção e maldição serão decretadas às nações de acordo com o tratamento dispensado aos pequeninos que aqui representam Israel. As nações que tiverem tratado bem aos judeus terão posição de destaque durante o milênio, enquanto a maldição estará sobre as nações que os tiverem maltratado. As sentenças de condenação eterna proferidas em Mateus capítulo 25, versículo 46, terão seu cumprimento, pois cada nação pagará pelos seus feitos, sofrendo assim as consequências de seus atos. Possivelmente esta condenação se concretizará durante o grande trono branco de Deus ou juízo final. Esse entendimento encontra respaldo no fato de que, quando o dragão for lançado no lago de fogo, depois do milênio, somente o anticristo e o falso profeta se encontrarão lá. Assim, essa condenação proferida durante o julgamento das nações, o qual acontecerá antes do milênio, não será executada imediatamente. Observação: a Bíblia não traz muitas informações sobre o julgamento das nações. O presente estudo se propôs à apresentação de algumas interpretações. Caso você tenha conhecimento de outras, poderá compartilhar conosco nos comentários. Sua participação será sempre bem-vinda. Item 7. A ressurreição dos mártires da grande tribulação. Conforme vimos no decorrer do estudo, durante a grande tribulação, multidões de pessoas se negarão a adorar a imagem da besta e a receber a sua marca. Elas ficarão firmes no testemunho de Jesus e da palavra de Deus, sofrerão perseguições por parte do anticristo e serão mortas. Interessante que, apesar de terem sido mortas pela besta, Apocalipse capítulo 15, versículo 2, as chama de vencedores. O texto bíblico diz assim: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Eles venceram a besta porque não se curvaram diante dela, e por causa do seu testemunho alcançaram a salvação. Por causa disso, depois do fim da grande tribulação, os mártires ressuscitarão e governarão a terra por 1000 anos sob o governo de Jesus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, está escrito a respeito desse momento. O texto bíblico diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus,
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Item 8. Breve comparação das duas fases da vinda de Jesus. A vinda de Jesus nas nuvens será para o arrebatamento da igreja e antes da grande tribulação. A vinda de Jesus em glória será no fim da grande tribulação, quando os exércitos das nações se reunirem contra Jerusalém. A vinda de Jesus nas nuvens virá com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Virá de modo invisível para o mundo, somente os seus fiéis o verão e com ele se encontrarão nas nuvens. A vinda de Jesus em glória será com poder e grande glória e com labareda de fogo. Virá visivelmente, pois todo olho o verá. Virá com seus santos e com a sua igreja. Jesus porá os pés no Monte das Oliveiras, fora de Jerusalém. Na vinda de Jesus nas nuvens, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os salvos vivos serão transformados num piscar de olhos e serão arrebatados. A igreja remida pelo sangue de Jesus participará do tribunal de Cristo, onde cada salvo terá suas obras provadas, receberá galardão pelas aprovadas e participará das bodas do Cordeiro. Estaremos para sempre com o Senhor. Na vinda de Jesus em glória, todos os exércitos do anticristo serão destruídos no Armagedom. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos. Os mártires da grande tribulação ressuscitarão e se reunirão à igreja glorificada e reinarão com Jesus por 1000 anos. Israel será salvo e assumirá as suas funções no milênio. Jesus vai instaurar o milênio. Item 9. Considerações finais. A derrota da Trindade satânica, o julgamento das nações e a ressurreição dos mártires são eventos que registram o final da grande tribulação. O cenário será de grande destruição, pois muitas serão as ruínas por causa da grande catástrofe mundial. 1/3 parte da humanidade terá morrido. Sob o governo milenar de Jesus, o mundo será reconstruído. O milênio será o assunto de nosso próximo estudo. Item 10, quadro resumo do estudo. Vamos ver o que nós aprendemos nesse estudo. Iniciemos com a introdução, divisão da volta de Jesus em duas fases. A vinda de Jesus nas nuvens e a vinda de Jesus em glória. A palavra grega para o arrebatamento, harpazo, que significa apanhar, arrebatar, tomar pela força. Do latim rapere, pode ser traduzido por rapto. O arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, que vai acontecer num piscar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e todos subirão e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. A palavra grega para a vinda de Jesus, parousia, pode ser traduzida por presença. Continuação do quadro resumo. Como e quando se dará a volta de Jesus em glória? O que será a batalha do Armagedom? A batalha do Armagedom, significado de Armagedom, do hebraico Har Megido, significa monte do Megido. Referências bíblicas sobre a batalha do Armagedom, o julgamento das nações, a ressurreição dos mártires da grande tribulação, breve comparação das duas fases da vinda de Jesus, nas nuvens e em glória, e considerações finais. O canal Palavra de Vida concluiu a parte 6 do estudo 14, Escatologia, o tema A Volta de Jesus em Glória. Inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, compartilhe com irmãos e amigos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.